Querida comunidade, os que nos acompanham pelas redes sociais, hoje toda a igreja do mundo celebra essa data do corpo e sangue de Deus, de Cristo. Nossa comunidade, com todas as suas realidades, das capelas, né? Agora há pouco vim da missa do Perpétuo Socorro, lá enfeitaram, como aqui, a nossa matriz. Mais cedo, Nossa Senhora Aparecida, também Santa Rita, então todas as comunidades, os vários pontos, cada um com muita dignidade, nesta data, né, enfeitaram as suas ruas e as suas portas de entrada. E as leituras nos ajudam a perceber o centro da nossa caminhada eucarística, o centro da nossa vida diante do Senhor. A primeira leitura do Deuteronômio. Algumas palavras fortes, gente, ou verbos fortes, que se repetem aqui, e nós sempre temos que levar para a nossa vida, e é o fundamento da nossa participação, é o fundamento do seguimento ao Senhor. Quais são esses verbos dessa leitura? O primeiro, lembra-te. Lembra-te. Quantas vezes a falta da lembrança nos faz perder tantas realidades bonitas de nossa vida? Lembra-te. Lembra-te daquilo que Deus fez outrora aos vossos pais. Lembra-te da libertação do Egito. Lembra-te da proteção do teu Deus. E isso também na nossa vida pessoal. Quantas vezes temos que lembrar? Hoje existe um exercício do movimento chamado Focolares, o movimento de espiritualidade, que ele vai fazendo a pessoa lembrar tantos pontos da ação de Deus, do amor de Deus, quantos pontos da graça de Deus, da história pessoal de vida. Lembra-te. A lembrança nos faz celebrar, a lembrança nos faz estar diante de Deus com gratidão, a lembrança nos faz ver aquele que caminha conosco. Então, a primeira palavra, lembrar, lembra-te. A segunda palavra da leitura, reconhecer. Reconhecer. Senhor, eu reconheço quem Tu és. Eu reconheço a Tua glória. Eu reconheço o Teu poder. Eu reconheço a Tua ação. Celebra aquele que reconhece. Reconhecer. Então, essa leitura reconhece os grandes feitos do Senhor. Reconhece. Ou seja, não basta só lembrar. Pela lembrança, nós reconhecemos a força do Senhor. E a terceira palavra dessa leitura, observa. Observa. Observa aquilo que o Senhor teu Deus fez em teu favor. Observa. Observai da graça, observai aquele que caminha contigo, observai aquele que consagra por ti, observai aquele que deu a vida por ti. Então, lembrar, reconhecer e observar. E outra palavra que vem muito nos profetas. Não esqueças. Não esqueças. É o imperativo, né? Não esqueças de tudo isso. Não esqueças desta palavra. Lá no Gênesis, uma das coisas que o mal faz é Adão e Eva esquecer sua aliança, esquecer o combinado das coisas com Deus. O mal nos faz esquecer aquilo que deveríamos fazer como aliança, como vontade primordial, como vontade da graça. E quando a gente esquece, nós pecamos. Veja como, não esqueças. E aí nós temos essas dimensões que justificam aí para as crianças que estão na catequese. Olha como que é importante, gente. Muitas pessoas querem usar argumentos para te tirar da igreja. Muitas pessoas querem te tirar de argumento para te tirar do seu caminho de fé. Quantas vezes encontramos isso? Muitas pessoas querem tirar o argumento para que você não celebre o corpo do Senhor. E a gente, diante dessa leitura, temos que mostrar os nossos argumentos, não para que a pessoa nos tire daqui, mas para que a gente traga a pessoa para que ela esteja conosco aqui. E veja esse argumento, não é porque que você participa, por que você celebra, por que você doa a sua vida no caminho da fé. Está aí, eu estou lá porque eu lembro do meu Criador, e lembrando daquele que me fez, eu reconheço suas obras, eu reconheço a sua graça, eu reconheço a sua misericórdia para a minha vida. E ao reconhecer, eu observo os seus mandamentos, eu observo os seus pedidos de reunir,
de glorificar o seu nome. Eu observo o batismo, eu observo os sacramentos que me fazem encontrá-lo como fonte. E não posso esquecer disso. Por isso eu participo. Não esqueças. Que a gente possa, no nosso coração, na nossa vida, sempre termos essas atitudes de recordar, lembrar os feitos do Senhor. Não esqueças. E a segunda leitura de São Paulo aos Coríntios. A comunidade de Coríntios, comunidade pós, a ressurreição, o anúncio de Paulo, sempre, gente, nós temos um perigo de achar que é no ano de 2023 que nós temos divisões, que nós temos, muitas vezes, realidades que nos afastam, posições diferentes, até da vida espiritual. Então a gente acha, não, é de hoje. Não, é do início da igreja. E Paulo vive isso na comunidade dos coríntios, por causa dos convertidos do judaísmo, por causa daqueles convertidos que eram dos pagãos, por causa daqueles que eram os gregos, que se juntavam à comunidade. Então, essa dificuldade não é de hoje, é daquela época. Então, Paulo, diante dos coríntios, vivia essa tensão de várias visões, de vários quereres, de várias experiências. Então, havia aquela tensão, uma das razões que é a leitura da carta de hoje, quando Paulo vai dizer aos coríntios, o sangue derramado, o cálice por nós derramado, é o cálice do sangue do Senhor, é o cálice da sua comunhão, é o pão que partimos, é a comunhão com o corpo de Cristo. Paulo está dizendo que nós precisamos de buscar nossa atenção não nas realidades humanas que nós trazemos, de imperfeição, de limites, de fragilidades, de olhares, mas perceber a comunhão com o cálice do Senhor, a comunhão com o seu sacrifício, a comunhão diante da cruz. E é aquela palavra que temos que sempre que repetir em forma de oração. Temos muitas coisas que nos dividem. Na nossa condição pessoal, às vezes até na nossa experiência de fé e de busca religiosa. Mas aquilo que nos une tem que ser sempre maior do que aquilo que nos divide. E o que nos une é a festa de hoje. É o corpo e o sangue de Cristo. É o seu sacrifício. Uma só cruz, um só sacrifício, um só sangue derramado, uma só redenção. Esta é a unidade que precisamos muito de testemunhar no mundo de hoje. As pessoas apontam para nós, muitas vezes nos apontando nossas divisões. E nós devemos testemunhar nossa comunhão com o sangue do Senhor. Muitas vezes as pessoas vão apontar as realidades que as não faz estar na igreja pelas realidades do pecado, da divisão e muitas vezes das opções, até mesmo de maneiras de expressar esta confiança em Deus. E nós temos que testemunhar, o cálice do sangue do Senhor, o cálice derramado, o seu sacrifício. Esta é a nossa unidade. Esta é a nossa unidade na comunhão com o sangue do Senhor. Então é essa busca da vivência com Deus e da comunidade do seguimento do Senhor. E o Evangelho de João, ele fala da palavra. A igreja, ela nos coloca os dois pontos da Eucaristia, que é a palavra e a Eucaristia. Toda missa, nós temos que escutar a leitura, porque é a palavra que nos leva à comunhão, é a palavra revelada, é a palavra anunciada que nos prepara para a comunhão com o Senhor. É a palavra que nos dá o caminho para a verdade da vida consagrada no altar. É a palavra, a liturgia, que vai nos dando o caminho com o Senhor. Então, o pão da palavra e o alimento eucarístico da força do Senhor. Quando pela manhã rezava e meditava o dia de hoje de Corpus Christi, não poderia deixar aqui de recordar, já citei outras vezes, mas o exemplo da Dona Lola, lá da cidade de Rio Pomba, seus 27 anos, que tem um acidente, fica paraplégica, e ela faz aquele compromisso: Senhor, a partir de agora, só a Eucaristia. E ela vai até os 72 anos, dessa forma, Eucaristia e água.
Os nossos, não precisamos de ir longe. Os nossos ministros da Eucaristia, que assistem aos nossos enfermos, sabem disso. Quantos doentes, enfermos, estão às vezes em casa, às vezes com oxigênio, com a medicação, na sua fragilidade, mas com o coração sedento de encontrar o Cristo, o pão eucarístico, a os fortalecer. Quantos são aqueles que as forças físicas, as forças da vida vão lhe escapando, mas a força do encontro com o Senhor vai aumentando. Às vezes a vida vai lhes tirando tantas coisas, a vida vai dando os seus reveses, fé nos reveses da vida, e diante desses reveses, de tantos deles, o desejo constante de estar em comunhão com o Senhor. Então é um dia de nós, no nosso coração, na nossa vida, sempre valorizarmos o encontro com o Senhor eucarístico, sermos pessoas eucarísticas, que nossas mãos sejam mãos eucarísticas. Há o canto que diz, né? Amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu, perdoar como Jesus perdoou, sorrir como Jesus sorriu. É o canto. Então nós comungamos para que as atitudes, aquelas ações que Jesus nos ensinou na sua palavra, ilumine também nossas ações para com o outro. Na capela, crianças, e na igreja, tem aquela luz acesa. Quando aquela luz está acesa, lembra que Jesus está presente na Eucaristia. Então, sempre perto do sacrário tem uma luz acesa. Mas nós também somos convidados a, quando chegarmos na igreja, que a gente vê uma luz acesa, Jesus está no sacrário. Mas também nós somos uma luz. O que Jesus diz? Vós sois a luz do mundo. Então, as pessoas são convidadas a olhar para nós e ver uma luz. Eu percebo nessa pessoa uma luz, onde Jesus está nela. Eu percebo nas atitudes dessa pessoa uma luz, que ela irradia a presença de Jesus na sua vida. Somos convidados a sermos, né, esta Eucaristia, esse pão vivo, para as pessoas no nosso testemunho de vida. Vós sois a luz do mundo. Nas ações, nos pensamentos, na caminhada profissional, que a gente possa testemunhar esta presença eucarística na escola, crianças, no respeito com os professores, com os colegas. Como é bonito as pessoas verem na nossa vida que Jesus está presente nela, nos ensinando aquilo que a gente vai falando, aquilo que a gente vai escolhendo, iluminando nossa liberdade, fortalecendo a nossa vontade. Ao Senhor eucarístico a nossa vida. Sejamos cada vez mais uma comunidade eucarística, onde o Senhor se faz vida no nosso coração. E a primeira leitura, vejam como que a primeira leitura vem nos ajudar, né? Como é bom a gente lembrar, como é bom a gente recordar, observar. E a gente pede no dia de hoje, Senhor, eu vos peço pelo Espírito Santo, não me deixe esquecer que o Senhor é o pão vivo descido do céu. Não me deixe esquecer que o Senhor é o alimento do pão verdadeiro que me dá a graça do caminho da salvação. Senhor, não me deixe esquecer esta força revelada no teu amor. Gente, por fim, eu espero que um dia a igreja diga isso da minha vida, o dia que eu for. Já aconteceu aqui na nossa paróquia, de pessoas que participaram da missa no domingo e durante a semana vieram a falecer. E a gente vai no velório e vai dizer isso daquela pessoa. Jesus, o Senhor agora está comungando dessa vida que sempre comungou de ti. A gente pode não querer buscar a Santa Comunhão, a Eucaristia, mas vai ter um dia que Jesus vai comungar da nossa vida. E que a gente, então, tenha esta graça da igreja dizer sobre nossa vida um dia, Senhor, este que comungou de ti, agora é o Senhor que comunga desta vida plenamente. Assim seja, Senhor nosso Deus.